Hoje convido você a viajar comigo no tempo para revisitar uma das semanas mais intensas e sagradas da tradição cristã, a Semana Santa. Esse período concentra acontecimentos que mudaram o rumo da humanidade e lançam luz sobre os pilares da fé cristã. Trata-se de uma sequência de dias envoltos em significados espirituais profundos, uma sucessão de eventos que continuam ecoando no coração dos fiéis ao redor do mundo. Nossa atenção estará voltada aos detalhes, desde a celebração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, até a intimidade compartilhada na ceia com seus discípulos. Vamos atravessar cada etapa desses dias e descobrir o que cada um desses momentos representa não apenas para a narrativa bíblica, mas para a vida de quem crê. Para entendermos a real dimensão da Semana Santa, precisamos voltar ao início do ministério de Jesus. Desde cedo, seus ensinamentos geraram incômodo entre as autoridades religiosas. Enquanto muitos seguiam normas rígidas baseadas na interpretação literal da lei, Jesus falava de algo mais profundo, uma conexão viva com Deus por meio do amor, da compaixão e da misericórdia. Suas parábolas, embora contadas de forma simples, atingiam em cheio as estruturas de injustiça e convidavam à mudança interior. Era um chamado claro à renovação da alma e a um modo de viver mais verdadeiro diante de Deus. Mas não foram apenas palavras. Os sinais realizados por ele despertavam atenção por onde passava. Curava enfermos, libertava oprimidos e até devolvia a vida àqueles que haviam partido. Esses feitos extraordinários não apenas despertavam admiração, mas também colocavam em xeque o domínio dos líderes religiosos da época. Eles viam nessas ações uma ameaça direta ao sistema que mantinham sob controle. Esses milagres questionavam a maneira como se via a espiritualidade. Ao invés de um Deus distante, Jesus apresentava um Pai presente, próximo, acessível aos humildes e aos de coração sincero. Nos dias que antecederam sua prisão, diversos eventos marcaram sua passagem final por este mundo. Dentre eles, em particular, acendeu a fúria das lideranças religiosas e funcionou como o gatilho para os últimos acontecimentos de sua vida. Foi o momento em que Jesus devolveu a vida a um homem já enterrado. Esse homem era Lázaro, irmão de Marta e Maria. Ele estava gravemente enfermo quando a notícia chegou até Jesus. No entanto, ao invés de ir imediatamente, ele permaneceu onde estava. Quando finalmente chegou à aldeia de Betânia, já haviam se passado 4 dias desde o sepultamento. A dor era intensa. Amigos e familiares choravam. O clima era de perda irreversível. Diante do túmulo, Jesus não apenas compartilhou do sofrimento daqueles que ali estavam, mas também deixou transparecer sua compaixão. Em um gesto carregado de poder, pediu que removessem a pedra que fechava o sepulcro e com voz firme chamou: Lázaro, vem para fora. O que ocorreu logo depois desafiou qualquer explicação humana. Lázaro, que havia sido sepultado, surgiu vivo. Ainda coberto pelos panos funerários, ele caminhou para fora diante de todos. A tristeza deu lugar ao espanto. O pranto se converteu em gritos de alegria e admiração. Aquela cena ficou gravada no coração de todos os que testemunharam. A ressurreição de Lázaro se tornou um marco incontestável da autoridade espiritual de Jesus sobre a própria morte. Aqueles que presenciaram esse momento não apenas testemunharam um milagre, mas passaram a carregar consigo uma certeza. A promessa de uma vida que vai além do túmulo era real para os que nele crescem. Esse milagre provocou reações intensas. Enquanto muitos se aproximaram de Jesus com o coração tocado e renovado, outros se sentiram confrontados. As lideranças religiosas, já inquietas com a crescente multidão que seguia seus ensinamentos, passaram a enxergar esse acontecimento como uma afronta direta à estrutura que sustentavam. O impacto do que aconteceu em Betânia se espalhou rapidamente. As pessoas falavam sobre aquilo com entusiasmo e a fama de Jesus crescia ainda mais. Mas quanto mais pessoas o reconheciam, mais as autoridades temiam perder o controle sobre o povo. Para os que detinham o poder religioso, aquilo não era apenas um gesto de compaixão ou um sinal sobrenatural. Representava uma ruptura.
Jesus estava reconfigurando a maneira como muitos enxergavam a fé, a lei e o próprio Deus. Percebendo que não conseguiam mais contê-lo apenas com palavras ou acusações, os principais líderes decidiram que a única saída seria eliminar sua presença de forma definitiva. Jesus, no entanto, sabia o que estava por vir. Mesmo diante das intenções hostis, ele escolheu prosseguir. Seguiu firme em direção a Jerusalém, não por impulso ou por imprudência, mas em obediência ao plano estabelecido desde os tempos antigos. Sua entrada na cidade foi cuidadosamente preparada, e cada gesto carregava um significado profundo. Nos relatos dos evangelhos, especialmente em Mateus, capítulo 21, está registrada a forma como ele se aproximou da cidade. Antes de entrar, enviou 2 discípulos com uma orientação clara: encontrar uma jumenta com um jumentinho, trazê-los até ele e dizer, se questionados, que o Senhor precisava deles. Aquilo não era apenas uma instrução prática, era o cumprimento direto de uma profecia registrada por Zacarias, que descrevia a chegada do rei de maneira humilde, montado em um jumento. Os discípulos obedeceram. Trouxeram os animais, colocaram sobre eles seus mantos e Jesus montou. Quando ele começou a se aproximar da cidade, a multidão que o aguardava reagiu. Pessoas estendiam suas vestes no caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam diante dele. Era uma recepção cheia de reverência e celebração. Aquelas vozes se uniram em clamor, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. A movimentação era tamanha que toda a cidade ficou em alvoroço. Alguns perguntavam: quem é este homem que chega assim? E a resposta ecoava: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O que aconteceu naquele dia ficou gravado na memória do povo e passou a fazer parte do coração da tradição cristã. Esse momento marcou não apenas a chegada de Jesus a Jerusalém, mas também a intensificação da tensão entre ele e os que buscavam silenciá-lo. A multidão o aclamava como rei, como enviado de Deus, enquanto seus opositores preparavam silenciosamente o plano que colocaria fim à sua presença entre eles. A atmosfera daquele dia era carregada de emoção e expectativa. Todos sabiam que algo grande estava para acontecer. Os relatos sobre os milagres de Jesus haviam se espalhado por toda parte, e cada vez mais pessoas criam que ele era o prometido, aquele que viria libertar o povo e cumprir as antigas palavras anunciadas pelos profetas. A esperança era visível nos rostos e nas vozes que o saudavam. À medida que ele se aproximava da cidade montado em um jumento, uma cena marcada pela simplicidade tomava forma diante da multidão que o aguardava. A escolha do jumento não foi ao acaso. Em uma cultura onde o cavalo era símbolo de conquista e força militar, o jumento carregava outra mensagem: paz. Ao optar por esse animal, Jesus deixava claro que sua missão não era de combate físico ou guerra política, mas de reconciliação, redenção e restauração interior. Homens, mulheres e crianças se reuniam em torno dele. Espalhavam seus mantos pelo chão em um gesto de reverência e arrancavam ramos de oliveira para saudá-lo. Os ramos, com seu significado profundamente arraigado na tradição judaica, eram sinais de prosperidade e da bênção de Deus. Aqueles gestos expressavam, mais que alegria, carregavam a esperança de uma mudança real. Ao levantarem os ramos e gritarem, Hosana, os presentes estavam expressando algo muito mais profundo do que simples entusiasmo. Era um clamor coletivo por salvação. Era a declaração de que criam estar diante daquele que havia sido prometido desde os tempos antigos. Mas, em meio à celebração, havia olhos que observavam em silêncio, cheios de inquietação. As autoridades religiosas, vendo o povo se reunir com tanto fervor, começavam a enxergar ali uma ameaça séria. A recepção calorosa dada a Jesus despertava neles não apenas ciúmes, mas medo. Temiam que aquela movimentação fosse interpretada pelos romanos como o início de uma rebelião. E mais do que isso,
Temiam perder sua própria posição diante do povo. Enquanto o povo aclamava Jesus como aquele que traria libertação, os líderes iniciavam planos para impedir que ele continuasse a influenciar as multidões. Por trás das celebrações, crescia uma tensão silenciosa, um contraste entre a alegria popular e a inquietação daqueles que controlavam os bastidores do poder religioso. O dia ficou marcado na memória coletiva, mas ninguém ali poderia imaginar o que se aproximava. As vozes que clamavam por salvação não sabiam que essa salvação viria por caminhos inesperados e que a vitória que tanto aguardavam tomaria uma forma diferente da que haviam imaginado. Seguindo os acontecimentos, chegamos à segunda-feira. Depois de uma recepção calorosa e de uma noite fora da cidade, Jesus retorna a Jerusalém. Mas dessa vez, o que o aguarda não é aclamação. Ele vai ao templo e, ao chegar, se depara com algo que o fere profundamente. Comerciantes transformando aquele espaço sagrado em um centro de negócios. Ali, onde deveria haver reverência e oração, havia barulho de moedas, barganhas e exploração. Jesus, diante daquilo, age, não com violência gratuita, mas com autoridade e indignação justa. A cena que se segue é marcante. Ele derruba as mesas dos cambistas, expulsa os vendedores e declara que a casa de seu pai não deveria ser usada como ponto de comércio. Dentro do templo, a cena era marcada por agitação. Homens negociavam animais para os sacrifícios. Cambistas trocavam moedas estrangeiras por aquelas aceitas no templo. Um lugar que deveria ser dedicado à oração havia se transformado em um mercado, barulhento e cheio de interesses. Aquela realidade feria o propósito original daquele espaço sagrado. A adoração havia sido distorcida, substituída por interesses materiais e por práticas que afastavam o povo do verdadeiro sentido da comunhão com Deus. Ao presenciar aquilo, Jesus se encheu de uma indignação que nascia da dor espiritual. Com firmeza ele agiu. Derrubou as mesas, repreendeu os que ali vendiam e declarou: "Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a estão transformando em um covil de ladrões." Essas palavras, retiradas do livro de Mateus, não eram apenas um protesto contra o comércio em si, mas uma chamada ao retorno à essência da fé. Com esse ato, ele transmitia uma mensagem clara: Deus busca pessoas que se aproximem dele com sinceridade, que o adorem com o coração. Não se trata de gestos externos ou repetições mecânicas, mas de uma conexão real, viva e transformadora. Naquele momento, Jesus não apenas limpava o templo fisicamente, ele o restaurava simbolicamente. Convidava o povo a enxergar além das estruturas, a buscar um relacionamento verdadeiro com o Pai. O templo, como espaço de encontro com Deus, precisava refletir pureza, reverência e intenção sincera. Na segunda-feira, enquanto muitos seguiam com suas rotinas, Jesus fazia um chamado silencioso mais profundo: examinarem seus próprios corações. A reflexão era simples, mas profunda. Até que ponto a vida de cada um expressava de fato um compromisso com Deus? Esse dia permanece como um convite à autenticidade. Um lembrete de que a verdadeira adoração vai além das palavras e dos ritos, é vivida nas escolhas diárias, no amor ao próximo, na justiça e na busca por fazer a vontade divina. A casa de Deus não é apenas um edifício, mas o lugar onde sua presença é honrada e onde cada um é convidado a ser transformado por seu amor. Logo após, avançamos para a terça-feira. Este dia foi marcado por tensão crescente. Depois dos acontecimentos no templo, Jesus retornou àquele mesmo local, mas dessa vez para ensinar. Seus discursos eram diretos. Ele falava ao povo, aos discípulos e também àqueles que buscavam confrontá-lo. Era um dia de ensinamentos profundos e confrontos inevitáveis. Jesus usou histórias simples para tratar de assuntos difíceis, tocando nos pontos cegos de muitos que ali o escutavam. Uma das histórias mais marcantes daquele momento foi a parábola dos 2 filhos, contada diante de uma multidão atenta e de líderes religiosos presentes. Na narrativa,
Um homem se dirige ao seu primeiro filho e diz: Filho, vá trabalhar, hoje na vinha. Esse filho, de forma direta, responde que não irá, mas depois, arrependido, decide ir. A resposta inicial é negativa, mas sua atitude muda após reflexão. Esse início já captava a atenção de todos. O gesto do filho que, primeiro recusa e depois obedece, começava a provocar o público. Jesus não estava apenas contando uma história. Ele estava espelhando comportamentos comuns entre aqueles que se diziam conhecedores da vontade divina, mas não a cumpriam de fato. O primeiro filho, mesmo tendo dito não, repensou sua atitude e agiu conforme o pedido do pai. O arrependimento acompanhado de ação revelava algo importante. A obediência verdadeira pode não ser imediata, mas se concretiza quando há mudança de coração. Enquanto o público ainda refletia sobre esse exemplo, Jesus apresentou a segunda parte da história. O pai se dirige ao outro filho com o mesmo pedido. Ele responde prontamente com um "Sim, Senhor", mas não vai. A diferença entre os dois é evidente. A promessa do segundo filho soava correta, educada, até piedosa, mas era vazia. Ele não cumpriu o que havia dito. Essa inversão gerava desconforto. Era fácil dizer as palavras certas, mas sem ações que correspondessem, elas perdiam todo o valor. A parábola confrontava diretamente a hipocrisia e chamava todos à autoavaliação. Em seguida, Jesus lançou uma pergunta direta: qual dos dois fez a vontade do Pai? A resposta era clara: o que agiu e não apenas falou. Jesus então aplicou a história de maneira incisiva. Dirigindo-se àqueles que o confrontavam no templo, os mestres da lei e os anciãos, apontou para uma realidade que eles se recusavam a enxergar. Disse que cobradores de impostos e mulheres consideradas pecadoras estavam entrando no reino de Deus antes deles, não por status ou aparência, mas porque ouviram a verdade, se arrependeram e decidiram mudar. Enquanto isso, os que se consideravam corretos, mesmo vendo os sinais e ouvindo os ensinamentos, continuavam presos à dureza de seus próprios corações. Eles haviam ouvido João Batista, viram sua mensagem de justiça, mas não deram ouvidos. Jesus estava escancarando uma realidade desconfortável. Aqueles considerados espiritualmente inferiores estavam respondendo com mais sinceridade do que os líderes religiosos da época. Essa comparação mexia com estruturas profundas. A mensagem não era sobre aparência religiosa, mas sobre sinceridade, arrependimento e obediência prática. Era um chamado para que cada pessoa, independentemente de sua história ou reputação, se voltasse a Deus com integridade. Após esse ensinamento, Jesus apresentou outra história, uma narrativa ainda mais provocadora: a parábola dos lavradores maus. Com ela, Jesus continuava sua exposição sobre responsabilidade espiritual. Ele começa descrevendo um homem que planta uma vinha. Ele cuida de tudo com zelo, cerca o terreno, constrói um tanque para o vinho, ergue uma torre de vigilância. Depois, ele arrenda a vinha a trabalhadores e parte para longe. A imagem era clara: um proprietário que prepara tudo com cuidado e confia sua criação a outros. Essa história espelhava a relação entre Deus e o povo de Israel, especialmente aqueles que tinham a responsabilidade de conduzir espiritualmente a nação. A vinha representava aquilo que Deus havia plantado com amor e dedicação. Os lavradores eram os líderes, os responsáveis por cuidar do que foi confiado. Quando chega o tempo da colheita, o proprietário envia seus servos para receber o que lhe é devido. Mas os lavradores, ao invés de entregarem os frutos, agem com brutalidade. Maltratam, ferem e até matam os servos enviados. Os servos enviados foram recebidos com brutalidade. Um foi espancado, outro assassinado e um terceiro apedrejado. A violência inesperada dentro da história causava impacto imediato nos ouvintes. O que deveria ser uma colheita justa se tornava uma cena de rebelião cruel contra quem tinha confiado aquela vinha aos lavradores. A atitude dos lavradores não representava apenas rejeição. Era um sinal claro de egoísmo,
ganância e desprezo pela autoridade daquele que os havia confiado uma missão. Aqueles homens, ao se recusarem a entregar os frutos e ainda atacarem os servos, demonstravam o tipo de postura que rejeita os mensageiros da verdade. Mas Jesus ainda não havia terminado. Ele intensifica a tensão na narrativa. O proprietário, diante da recusa e da violência, envia um grupo ainda maior de servos. E, novamente, os lavradores os tratam da mesma maneira. Então, num gesto final de confiança e esperança, o dono da vinha decide enviar seu próprio filho. Certamente o respeitarão, pensa ele. Com isso, Jesus introduz um elemento ainda mais carregado de significado. O filho representa o que há de mais próximo, mais precioso. A expectativa era de que os lavradores reconhecessem isso e mudassem sua postura. Mas ao verem o filho, os lavradores tramam algo ainda mais perverso. Este é o herdeiro. Vamos matá-lo e tomar a herança. O desfecho é trágico. Eles agarram o filho, o lançam para fora da vinha e o matam. A mensagem por trás dessa ação é clara. É uma representação direta da rejeição a Jesus. O filho enviado por Deus foi rejeitado, expulso e executado por aqueles que deveriam cuidar do povo, mas que estavam mais preocupados com o próprio poder do que com a vontade divina. Jesus então faz uma pausa e lança uma pergunta ao público. Quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses lavradores? A resposta vem de forma unânime. Ele os destruirá e confiará a vinha a outros que entregarão os frutos no tempo certo. Com essa resposta, Jesus conclui a história destacando que haverá justiça. A vinha será entregue a outros, aqueles que verdadeiramente entenderem o propósito do proprietário e o honrarem com fidelidade. A mensagem não era apenas uma crítica à liderança da época, era também um alerta sobre o risco de desprezar aquilo que foi confiado. Essa parábola nos leva a refletir: como temos respondido àquilo que Deus coloca em nossas mãos? Temos sido fiéis em devolver os frutos? Ou temos vivido como os lavradores que ignoraram sua missão? Logo em seguida, Jesus compartilha outra história. Uma nova parábola, tão simbólica quanto a anterior. Ele diz: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Era o início de uma narrativa que despertava a imaginação dos ouvintes. Um rei, seu filho e um banquete festivo, um cenário grandioso e familiar. Esse banquete simbolizava algo muito maior: a plenitude da vida com Deus, a celebração da comunhão restaurada, a alegria de fazer parte do que Ele está construindo. Os convidados, chamados com antecedência, agora seriam lembrados pelos servos do rei de que o momento havia chegado. Mas algo surpreendente acontece. Aqueles convidados simplesmente recusam o convite. Para os ouvintes daquela época, ouvir que alguém havia recusado um convite real era chocante. Ser chamado a participar de um banquete oferecido por um rei era, mais que uma honra, era um privilégio reservado a poucos. E, no entanto, na história contada por Jesus, os convidados rejeitam o convite. Essa recusa não era apenas estranha, ela carregava um significado mais profundo. Representava a rejeição ao chamado divino. O banquete preparado pelo rei simbolizava a salvação, a comunhão com Deus, a celebração das promessas cumpridas. Mas os primeiros convidados, ocupados com suas prioridades pessoais, não deram importância ao convite. Ainda assim, o rei insiste. Envia outros mensageiros, dessa vez com uma mensagem mais clara. Tudo está pronto. Venham. Ele havia preparado tudo com generosidade. Os animais haviam sido abatidos, a mesa posta, a festa aguardava apenas os convidados. A urgência era evidente. O momento de aceitar o chamado havia chegado, mas a resposta foi ainda mais surpreendente. Muitos simplesmente ignoraram. Cada um seguiu para seus compromissos, um para seu campo, outro para sua loja. A indiferença falava mais alto do que qualquer palavra. Para eles, o convite do rei não valia o tempo que teriam que dedicar para comparecer. Jesus usava esse momento da história para ilustrar como muitos tratam o convite de Deus. O banquete está pronto, a salvação é oferecida,
Mas há quem prefira se apegar às suas rotinas, ambições e preocupações, tratando com descaso aquilo que deveria ser recebido com reverência. Diante dessa rejeição, o rei toma uma decisão inesperada. Diz aos seus servos: os primeiros convidados não eram dignos. Agora saiam pelas estradas e convidem todos que encontrarem. E assim fizeram. Chamaram todos, bons e maus, conhecidos e desconhecidos, até que o salão estivesse cheio. Esse novo momento na parábola trazia uma reviravolta marcante. A festa agora estava aberta a todos. Não importava a história, a posição social ou o passado. O convite se tornava universal. Aqueles que talvez nunca esperassem um lugar à mesa do rei, agora estavam sendo convidados a se sentar, a celebrar, a participar. Mas a história não termina aí. O rei entra no salão para observar os convidados e nota algo estranho. Um homem estava ali sem trajes apropriados para a ocasião. Ele se aproxima e pergunta: amigo, como você entrou aqui sem a veste adequada? O homem nada responde. Em silêncio, é removido do salão. Essa parte final traz um alerta. Embora o convite tenha sido estendido a todos, a maneira como se responde a ele importa. O homem sem veste apropriada simbolizava aqueles que aceitam o chamado de forma superficial, sem mudança de vida, sem respeito, sem preparação interior. A participação no banquete não era apenas uma presença física, mas um compromisso com o significado daquele momento. O traje não era uma exigência externa, mas o reflexo de um coração preparado. Essa imagem nos faz refletir. Como temos respondido ao chamado de Deus? Essa parábola, muitas vezes chamada de a dos servos maus ou do banquete de casamento, revela que o reino de Deus está aberto, mas também exige uma resposta autêntica. Fé, humildade, reverência. Não se trata apenas de dizer sim, mas de viver em conformidade com esse sim. Jesus, ao contar essa história, não apenas ensinava, ele também confrontava. Mostrava que a graça de Deus é abundante, mas que não deve ser tratada com descaso. É um convite para viver de forma coerente, com gratidão e entrega. Embora os evangelhos não nos revelem quantas parábolas exatas foram ditas por Jesus naquele dia, o conteúdo transmitido é claro. Cada história era uma semente lançada. Falavam sobre fé, arrependimento, responsabilidade e a realidade do reino de Deus. E não eram apenas direcionadas ao povo comum. Atingiam diretamente os líderes que se recusavam a enxergar seus próprios erros. Jesus usava essas histórias, não apenas para ensinar, mas para revelar realidades espirituais que muitos evitavam encarar. Suas palavras, envoltas em parábolas, traziam à tona verdades profundas, especialmente para aqueles que se fechavam ao arrependimento. Os líderes religiosos, alvos constantes de suas mensagens, se viam confrontados não só pela sabedoria de suas palavras, mas também por sua autoridade moral e espiritual. Além das parábolas, os confrontos diretos se tornaram inevitáveis. Jesus não se calava diante da hipocrisia. Apontava com clareza o apego daqueles homens à aparência e ao prestígio, enquanto ignoravam os princípios mais profundos da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eles buscavam reconhecimento público, mas negligenciavam os humildes. Exploravam os que vinham ao templo com fé sincera, impondo fardos que nem eles mesmos carregavam. A postura de Jesus não era de provocação vazia. Cada atitude refletia seu compromisso com a verdade. Ele não se dobrava diante da oposição crescente. Sua missão era clara: anunciar o reino de Deus e oferecer salvação àqueles que tivessem disposição para ouvi-lo de coração aberto, mesmo que isso significasse enfrentar hostilidade por todos os lados. Mas então a narrativa parece parar. A quarta-feira chega e os evangelhos permanecem em silêncio quanto aos passos de Jesus nesse dia. Após os dias intensos de ensinamentos e confrontos, esse intervalo traz uma mudança no ritmo. A aparente ausência de ação visível cria uma atmosfera de pausa e preparação.
O silêncio daquele dia convida à reflexão. Enquanto os discípulos permaneciam com Jesus em Jerusalém, tentando compreender as palavras que haviam escutado, algo começava a se mover fora do alcance deles. Nos bastidores, decisões eram tomadas. Um clima de tensão invisível se formava. Era nessa pausa que Judas Iscariotes dava seus próprios passos. Um dos 12, próximo de Jesus, começa a agir movido por interesses pessoais. Procurando os principais sacerdotes, ele propõe entregar seu mestre. O acordo é feito. 30 moedas de prata selam uma traição que mudaria o curso da história. Esse ato não foi um acidente. Foi o ponto de partida para uma sequência de acontecimentos que levariam à prisão, julgamento e morte de Jesus. Enquanto os outros discípulos viviam o dia em silêncio e expectativa, sem entender exatamente o que estava por vir, Judas já havia escolhido seu caminho. Provavelmente para os demais aquele foi um dia de confusão interna. As palavras de Jesus ainda reverberavam em suas mentes. Falava de morte, de sofrimento, de entrega. Mas como assim? Por que ele dizia tudo aquilo? O que aquilo tudo significava? A quarta-feira pode parecer apenas um intervalo, mas foi ali que os fios finais começaram a se entrelaçar. Judas, em segredo, dava início àquilo que levaria Jesus até a cruz. A calmaria externa contrastava com a movimentação invisível que, pouco a pouco, desenhava o cenário do sacrifício. E então, chega a quinta-feira, conhecida como o dia da última ceia. Ela ocupa um lugar especial na memória cristã. Foi durante essa refeição que Jesus se reuniu com seus discípulos pela última vez, antes dos acontecimentos finais. Esse jantar não foi uma simples refeição. Ele carregava significado profundo. Ali, no ambiente íntimo e reservado, Jesus compartilhou com os seus não apenas o pão e o vinho, mas palavras que ecoariam por séculos. Instituiu um gesto que atravessaria gerações, a celebração do pão e do cálice, como símbolo da nova aliança. Naquela noite, Jesus reunia seus seguidores para prepará-los não apenas para uma refeição, mas para tudo o que estava prestes a acontecer. Era mais do que a celebração da Páscoa. Era o início de algo novo. Os discípulos estavam em Jerusalém para recordar a libertação do povo do Egito, mas desta vez seriam confrontados com o anúncio de uma libertação ainda mais profunda. Durante a ceia, Jesus não apenas partilhou a mesa, ele partilhou o coração. Naquela comunhão íntima começou a revelar o que viria: sofrimento, entrega, mas também promessa de restauração. A refeição se transformou em um momento solene, carregado de significado espiritual. Enquanto estavam à mesa, Jesus pegou o pão, abençoou e partiu. Em seguida, ofereceu aos discípulos, dizendo: "Tomem e comam, isto é o meu corpo." Depois tomou um cálice com vinho, deu graças e disse: "Bebam dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados." Essas palavras mudaram o entendimento daquela refeição. O pão e o vinho, elementos tradicionais da Páscoa judaica, passaram a representar algo ainda maior. A partir dali, se tornariam símbolos eternos da entrega de Cristo por aqueles que nele crescem. Não era apenas uma recordação, mas uma convocação à comunhão, com ele e entre os que o seguiam. Ao instituir o que hoje conhecemos como a Santa Ceia, Jesus oferecia mais do que alimento físico. Ele oferecia participação em seu sacrifício, um convite para estar unido a ele, não apenas em lembrança, mas em vida compartilhada, sustentada pela fé. Enquanto repartia o pão e o vinho, seus olhos percorriam o rosto de cada um ali presente. Ele conhecia seus corações, sabia da lealdade sincera, mas também da fragilidade que logo viria à tona. Sabia da traição e da negação que estavam prestes a acontecer. E ainda assim, os amava profundamente. Então, fez uma revelação direta: "Um de vocês vai me trair." As palavras ecoaram pela sala, gerando espanto e tristeza. Um a um, os discípulos começaram a perguntar: "Sou eu?"
A incerteza era angustiante. Mais adiante, segundo o relato do Evangelho, Jesus identificou o traidor ao molhar um pedaço de pão e entregá-lo a Judas Iscariotes. Em seguida, disse a ele para fazer o que precisava fazer, e depressa. Judas saiu imediatamente. Os outros, sem compreenderem por completo, imaginaram que ele teria alguma tarefa comum a cumprir. Mas a noite ainda guardava outras revelações. Jesus se voltou a Pedro, aquele que tantas vezes demonstrou fidelidade, e disse: Nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Essa declaração era difícil de aceitar. Pedro, impetuoso como era, não conseguia imaginar que isso pudesse acontecer. Mas Jesus conhecia o peso dos acontecimentos que estavam por vir. Sabia que o medo e a confusão testariam até mesmo os mais próximos. A predição sobre Pedro mostrava que, mesmo entre os mais dedicados, havia limites humanos. E, ao mesmo tempo, preparava o cenário para uma demonstração futura de perdão. Pois, embora Pedro fosse falhar, a história não terminaria naquele erro. A queda seria seguida por arrependimento e restauração. No meio das revelações difíceis daquela noite, Jesus também compartilhou algo que se tornaria um dos pilares centrais para os que o seguiriam. Ele apresentou aos discípulos um mandamento novo. Disse: Amem-se uns aos outros como eu os amei. Assim todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Essas palavras não eram apenas um conselho, eram uma convocação para viver de maneira diferente. Era um chamado à unidade, à compaixão e à prática de um amor que fosse além das palavras. Um amor que refletisse o que Jesus estava prestes a demonstrar com sua entrega total. Durante a ceia, esse ensino foi reforçado com um gesto silencioso, mas cheio de significado. Jesus levantou-se da mesa, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Um ato que, naquele contexto, era reservado aos servos mais humildes. Ele, o mestre, escolhia servir. Esse gesto simples deixava claro que liderança, no reino de Deus, se expressa pelo serviço. Que grandeza não está em dominar, mas em se inclinar diante do outro com humildade e disposição para cuidar. Jesus não apenas ensinou sobre esse caminho, ele viveu cada palavra. Após a refeição, já ao final da noite, Jesus e os discípulos deixaram o local onde celebraram a Páscoa e seguiram rumo ao Monte das Oliveiras. Ali, encontrava-se o Jardim do Getsêmani, um lugar conhecido, onde frequentemente se retiravam para orar. Ao chegar, o ambiente de tranquilidade contrastava com o que Jesus carregava em seu coração. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. O peso da traição, da dor, da separação e da cruz se aproximava. E mesmo cercado por seus amigos, ele começou a sentir uma angústia intensa. Pediu a eles que vigiassem com ele, enquanto se afastava, um pouco para orar. Naquela oração, Jesus revelou sua total entrega. Disse ao Pai: Se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Essas palavras mostravam que, embora ele estivesse determinado, a dor era real. Seu sofrimento era tão profundo que seu suor se tornou semelhante a gotas de sangue, escorrendo até o chão. Era um momento de dor intensa, mas também de rendição absoluta. Enquanto isso, Judas se aproximava. Não vinha sozinho. Com ele, um grupo armado enviado pelos líderes religiosos. Judas se adiantou e, com um beijo, identificou Jesus para os guardas. Um gesto de amizade, agora usado como sinal de traição. Mesmo diante da cena, Jesus manteve a calma. Olhou para aqueles homens armados e questionou a necessidade daquela abordagem. Ele havia ensinado publicamente, estava entre eles todos os dias. Sua prisão não exigia violência. A serenidade de Jesus contrastava com a reação de seus discípulos. No impulso, Pedro puxou a espada e feriu um dos homens, cortando-lhe a orelha, mas Jesus o conteve. Repreendeu seu ato e o lembrou. Quem usa a espada, pela espada, morrerá. Ali ficava claro que sua missão não seria cumprida pela força. Seu caminho era o da entrega, da obediência, do amor.
Levado pelos guardas, Jesus foi conduzido até o sumo sacerdote Caifás e apresentado ao sinédrio. Enquanto isso, Pedro, tomado pelo medo, o seguia à distância. E como havia sido predito, por 3 vezes negou conhecê-lo. Não por desprezo, mas por medo, por confusão, por ser humano. Naquela noite longa e escura, Jesus passava pelas primeiras etapas do sofrimento que o aguardava. E seus discípulos, antes confiantes, agora enfrentavam a realidade dura de suas limitações. A Quinta-feira Santa, iniciada em comunhão, terminava em silêncio, angústia e solidão. Mas mesmo em meio às trevas, o propósito seguia firme. Enquanto a noite envolvia Jerusalém, um plano maior seguia seu curso. Mesmo em meio à dor, à traição e ao medo, o que acontecia não era o fim. Era o princípio de algo muito maior. Aquela noite marcava o início de uma esperança que transformaria o mundo. Uma esperança enraizada na entrega de Jesus e que culminaria em uma vitória que ultrapassa a morte. A última ceia, com todos os seus elementos, o pão e o cálice, as palavras de alerta, a revelação do que estava por vir, continua a nos desafiar. Ela nos convida a olhar com seriedade para o nosso próprio compromisso com Cristo. Não apenas em palavras, mas em ações concretas de amor, serviço e entrega. Este momento da história também serve como preparação. É um chamado à reflexão. A Semana Santa não é apenas uma lembrança de eventos antigos. É uma convocação a mergulhar no significado real daquilo que aconteceu e de como isso transforma nosso modo de viver. A cada passo de Jesus rumo à cruz, somos convidados a contemplar mais do que dor. Contemplamos redenção. Através de seu sacrifício, uma nova chance é oferecida a todos que desejarem se reconectar com Deus. Uma vida restaurada. Uma nova aliança, construída não com palavras formais, mas com sangue e compaixão. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver sob esse mesmo princípio. A amar como Ele amou, a perdoar como Ele perdoou, a acolher como Ele acolheu. Não apenas em datas especiais, mas em todos os dias, tornando sua entrega visível nas nossas escolhas, nas nossas relações e na forma como respondemos ao próximo. Que este período de preparação nos leve a uma renovação sincera. Que a aproximação da ressurreição reacenda em nós a chama da fé. Que possamos não apenas lembrar, mas viver a realidade da transformação que Cristo oferece. Essa é uma oportunidade de olhar para dentro, de revisar caminhos, de reencontrar a direção. Que a fé seja fortalecida. Que a gratidão floresça. E que o exemplo deixado por Jesus sirva de guia real em tudo o que fizermos. Ao nos aproximarmos do domingo, dia da ressurreição, que este tempo nos inspire a uma conexão mais profunda com Ele, que o amor que Ele demonstrou transforme nosso interior e nos impulsione a caminhar com mais humildade, mais verdade e mais dedicação. Se esse conteúdo falou ao seu coração, compartilhe conosco nos comentários se você deseja que continuemos narrando os eventos que aconteceram entre a sexta-feira e o domingo. E claro, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como este. Um abraço a todos e que a paz do Senhor esteja com você.